Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não era honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o 4º capítulo do Evangelho de São João. Permanecemos na leitura do Evangelho de São João. Ontem ouvimos juntos, no Domingo da Alegria, o anúncio que o Senhor fez a Nicodemos a respeito do amor de Deus por nós. Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus amou tanto para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eis aqui a declaração de Deus por nós. Deus quer que nós tenhamos a vida eterna e entregou seu Filho pela nossa salvação, como bem sabemos e vamos celebrar na Santa Páscoa do Senhor daqui a poucos dias. Estaremos dando início à Semana Santa e daqui a pouco celebrando a Páscoa do Senhor e renovando a nossa profissão de fé. Vejamos, irmãos, atravessamos esse ano tão difícil, da última Páscoa até hoje. Se paramos para pensar, estávamos em angústia um ano atrás e não saberíamos se passaríamos a Páscoa em uma situação de lockdown, com dificuldades para a celebração. E olha aí que rodamos um ano litúrgico completo e estamos agora para começar uma nova Páscoa, ainda atravessando esse tempo da pandemia, ainda atravessando esse tempo de uma grande instabilidade, de uma grande dificuldade concreta. A vida mudou como um todo. Quantas apreensões nos acompanharam ao longo desse ano e estamos aqui, juntos, caminhando com o Senhor. E se podemos ter uma certeza a ser declarada em alta voz em todo esse tempo, é que o Senhor não nos abandonou. E esteve conosco na alegria e na tristeza, nos momentos de felicidade e nos grandes momentos de insegurança que nos acompanharam. Por diversas vezes ao longo desse ano, tivemos a ocasião de poder dizer: minha segurança, olha, ela está no nome do Senhor, porque em outro lugar realmente eu não tenho. Só vejo ao meu redor
incertezas, medo, inconstância, só o amor de Deus permanece constante. Só a fidelidade do Senhor se fez a mesma durante todo esse ano. E é verdade, se recordamos a carta de São Paulo a Timóteo, como recentemente tivemos a oportunidade, quer dizer que vamos ter agora a oportunidade de ouvir juntos durante a novena a São José, de fato, Deus permanece fiel. E se na preparação da chegada dessa Páscoa podemos dizer algo a respeito de todo esse ano, é que Deus se manteve fiel na sua promessa de cuidar de cada um de nós e de colocar tudo em favor da nossa salvação. Quantas graças ordinárias e extraordinárias, através do seu vigário, que é o Santo Padre, o Senhor, bom Deus, confiou a nós pelas mãos da Igreja, através das indulgências, através agora do ano de São José, o Santo Padre tem comunicado da parte de Cristo em nosso favor tantos bens, para que pudéssemos permanecer firmes na fé, para que pudéssemos caminhar confiando na Sua palavra, para que pudéssemos olhar para a cruz e declarar: meu Senhor, eu confio em Ti, Te amo, perdoa-me. Por diversas ocasiões tivemos a chance de voltar para o Senhor. Não foi uma, não foram duas, talvez por mais vezes ainda, o nosso coração tenha em alguns momentos ao longo desse ano se rebelado de alguma forma contra esse estado de vida ou essa realidade que nos acompanha e que de certa forma fala para a gente da nossa limitação e da nossa vulnerabilidade. Por mais que nos empenhemos, não é que podemos mudar a situação de uma hora para outra. Às vezes nos degladiamos tentando procurar culpados ou aqueles que pioraram a situação, mas concretamente, nem com todos os esforços da sociedade alinhados na mesma direção, conseguiríamos fazer cessar esse tempo difícil que estamos vivendo. Obviamente, criaríamos uma condição social muito melhor se todos os esforços estivessem bem alinhados na direção da superação desse tempo da pandemia. Mas encerrá-la só por nossos esforços, não. Isso não compete a nós. Diminuiria a nossa inconstância e incerteza alinhar todos os esforços numa mesma direção e com eficácia, mas não eliminaria. Infelizmente não temos o poder de colocar um fim nisso, no tempo que gostaríamos, do modo que gostaríamos, da forma que gostaríamos. E uma realidade como essa nos faz perceber de maneira muito clara, por melhor que sejamos como sociedade, o quanto precisamos de Deus. E se não somos uma sociedade tão bem organizada e tão bem orientada ao bem comum assim, mais necessidade ainda temos dele, para que nos sustente nos bons esforços empreendidos em favor do bem do próximo e da comunhão, para que não venhamos a desanimar. E para que na entrega pessoal e na intercessão, pela graça de Deus, possamos acompanhar a conversão de muitos e muitos irmãos, para que também empenhem tudo de si em favor do bem comum e em comunhão com Cristo. E para que possamos mutuamente suportarmos uns aos outros no dom de amor, para sermos fortes quando a fraqueza do outro pesar sobre nós, e para que possamos oferecer mais de nós mesmos, para que nossos irmãos se tornem fortes em Cristo, como fala o apóstolo São Paulo. Então temos muita necessidade mesmo de Deus na nossa vida. Ao mesmo tempo que olhamos e vemos, como acabei de dizer para vocês, que por melhor que fossem nossos esforços, não teríamos o poder de fazer só por eles que tudo cessasse e mudasse, ao mesmo tempo podemos com isso renovar a alegria, Padre, é a alegria da certeza de que Deus cuida de nós. Rapaz, Ele cuida de nós. Esse foi um ano
e está sendo um ano de uma Páscoa a outra Páscoa, que passamos por situações onde sentimos o frio na espinha, o vazio na barriga, o nó na garganta, em tantas situações concretas. Choramos com tantas pessoas, junto com tantas pessoas, mas em muitos momentos respiramos fundo por ainda estarmos em sã saúde. E isso tudo nos mostra o quanto Deus esteve conosco e por nós. Quantos dos nossos irmãos e irmãs ficaram com os pés na soleira do vale da sombra da morte? E o Senhor os trouxe de volta para que possam continuar testemunhando o seu santo nome. E quantos de outros nossos irmãos deram o passo e se uniram àqueles que já estão diante do Senhor? E nós intercedemos aqui por eles em comunhão. O Senhor cuidou daqueles que partiram, cuidou daqueles que permaneceram. O Senhor cuida de todos nós. Nos abraçou no momento da dor e da separação e, ao mesmo tempo, nos deu a graça de estarmos próximos uns dos outros, seja para o reencontro, seja para dividirmos a dureza da partida e do deixar partir. Deus foi por nós. Deus está sendo por nós. Dia após dia, socorro e amparo. Vejam o que aconteceu hoje no Evangelho. Aquele oficial real, em Cafarnaum, soube que Jesus estava vindo para Galiléia. Ele tinha um filho severamente enfermo. O texto depois nos fala que a enfermidade dele era uma febre, que não o deixava. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nesse ano, ficamos com o nó na garganta do nosso filho ter uma febre, de ver um familiar nosso passar por uma situação de inconstância de saúde. Quantos sustos não passamos? E muitos de nós não só susto passaram, mas tiveram que enfrentar o drama que esse oficial do rei, esse funcionário do rei, perdão, passou com seu filho. E quantos de nós não saíram também correndo ao saber do que estava se passando, ao ver a realidade daquele familiar que tanto amava em uma situação tão dolorosa? Não saíram também para se lançar aos pés de Jesus, para ir buscá-lo. Quero fazer tudo pelo meu filho. E ele não podia fazer mais do que já estava fazendo por ele. Tudo o que ele poderia fazer como pai pelo seu filho, estava fazendo. Mas ele precisava entregar pelo seu filho algo que fosse maior do que o seu amor de pai. Então, por conta desse amor que Deus infundiu no coração dele através da paternidade e que não o fez perder a trilha, porque esse amor da paternidade acontece porque ele está ligado ao amor de Deus por nós. E aquele homem era um homem de fé, era um homem que conhecia a tradição de Israel, era um homem que havia escutado os profetas e tinha sido educado na lei de Israel. E ele sabia que o amor que sentia por seu filho precisava ser sustentado e socorrido por um amor maior, que pudesse garantir por seu filho aquilo que o seu amor, na limitação que lhe é própria, não poderia garantir, que ele permanecesse em vida. Mas como o amor de um pai por seu filho deseja sempre a eternidade, ele então parte com o coração partido. Veja, meu irmão, você entende isso? Como é difícil
deixar o filho enfermo em casa e sair para ir, por exemplo, para o trabalho, para ir fazer uma outra coisa. A gente sai com o coração partido, é ou não é verdade? Porque a gente não queria deixar um minuto ele sozinho. E aquele pai só partiu porque sabia que estava indo buscar o único remédio que seria possível para o bem de seu filho. Ele parte com o coração partido, deixando-o quase morto em casa, e corre com a pressa de quem deseja a vida, com a pressa de quem deseja tudo. Quantas vezes o teu coração partido de amor te apressou para encontrar Deus? Essa é uma pergunta que o Evangelho de hoje pode trazer para a gente. Quantas vezes as dores de amor, as dores por aqueles que amamos e estão sofrendo. Aqui falamos do drama, do sofrimento físico, do filho que está enfermo no corpo. Mas existem, como vai dizer São João Crisóstomo, tantas enfermidades espirituais que também nos dão essa mesma experiência da dor, do sofrimento do filho que vimos hoje na parábola, que vimos hoje na narrativa do Evangelho de João. E quantas vezes o nosso coração, partido de amor, se apressa por buscar a Jesus. Ele sabe que só Jesus pode oferecer para o seu filho aquilo que ele precisa. E ao seguir o caminho de Cafarnaum para Caná, vejam, ele alcançou Jesus na cidade de Caná. Com que amor Jesus não tinha no coração a cidade de Caná? Veja, meus irmãos, foi na cidade de Caná que o coração de uma mãe chegou até Jesus para suplicar pela necessidade de dois jovens esposos e conseguiu do coração de Jesus a resposta amorosa para o bem daquele jovem casal. E agora é o coração de um pai que em Caná se apressa ao encontro de Jesus a suplicar pela necessidade de seu filho. A Santíssima Virgem Maria, mãe, suplica a Jesus com completa confiança, em total devoção, esperando em sua palavra que não deixasse de assistir aqueles nubentes apenas esposados, para que não vivessem a vergonha e não só isso, mas para que não passassem por uma dor que os pegaria de surpresa no início da própria caminhada da vida. E em Caná da Galileia, agora um pai se aproxima de Jesus, surpreendido pelas dores de seu filho, em angústia diante da possibilidade da tristeza máxima para o seu coração e para a vida daquele jovem, daquele garoto. Não sabemos a idade dele, mas provavelmente deve ser uma criança ou um adolescente. E Jesus, com tamanho amor, mas também com certa, não severidade, mas firmeza, declara diante dele: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Jesus faz uma afirmação. Jesus faz uma afirmação. Uma afirmação muito importante. E aqui, como vai dizer São João Crisóstomo, a realização dos milagres, ela acontece para os não crentes, para que possam crer, para que eles venham à fé, vendo os sinais e prodígios realizados pelo Senhor, porque
aquele que crê, e aqui pegamos de novo o centurião romano, Senhor, basta que diga uma única palavra e meu filho será salvo. E o funcionário real do texto de hoje, ele quer levar Jesus até lá. Ele chega pretendendo levar Jesus até lá. Mas eis que Jesus diz uma palavra para ele. Vai, o teu filho vive. E escreve João, ele acreditou. Ali houve, digamos assim, como vai falar São João Crisóstomo, já já vamos ouvir o texto, ali houve a cura do pai e do filho. Como assim do pai e do filho, padre? O pai foi pegar Jesus para fazer algo por seu filho. E Jesus lhe entregou a sua palavra. E ele acreditou. E dessa forma curou Jesus a sua incredulidade. Porque bastaria uma única palavra, bastaria a súplica no nome do Senhor para que seu filho fosse curado. Mas naquele momento ele não era capaz de ter isso consigo. E ele foi tentar levar Jesus. E acreditou na sua palavra. E seu filho foi curado do corpo. E ele foi curado no espírito. A sua incredulidade foi curada. A primeira coisa que ele faz quando encontra com os servos, seu filho vive, ele pergunta: que horas? Que dia? E na mesma hora ele vê que foi no momento em que ele esteve com Jesus. E diz o texto para nós, deixa eu pegar aqui, eles disseram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera a seu filho e creu, ele e toda a sua casa. Então João por 2 vezes diz que o homem acreditou. Ele acreditou na palavra de Jesus quando voltou para casa. Mas esse caminho do partir para casa foi o início da profissão de fé dele. E foi preciso que ele recolhesse o sinal, o milagre, para que se consolidasse essa fé. Ele recebe a palavra do Senhor, o anúncio de Cristo, e leva consigo, mas é necessário que durante esse caminho aconteça algo a mais, ele participe do anúncio do milagre, para que ele consiga acreditar. E São João Crisóstomo vai dizer ainda que em sua casa, os de sua casa não viram Jesus, não ouviram Jesus, mas acreditaram pela narrativa daquele pai a respeito do que ele viu do Senhor. Bem-aventurados aqueles que não tiveram a chance de ver e ouvir Jesus, mas acreditaram no poder de seu nome. E isso faz pensar a cada um de nós. Quantas vezes durante esse ano nos desesperamos, como se estivéssemos sozinhos, diante dos problemas e das dificuldades. Jesus está conosco. Ele nos entregou o seu nome, a sua palavra. Ele está no meio de nós. Essa é a semana da alegria, que começou com o domingo da alegria, que é o 4º domingo do tempo da Quaresma, para que nós possamos recordar isso, meus irmãos. O Senhor está conosco. Estamos caminhando e preparando o nosso coração para a celebração da Páscoa, e o Senhor está conosco e por nós. Aproveitemos essa nossa segunda-feira para, de maneira especial, rezarmos, como acabamos de perceber, toda a meditação de hoje fez uma grande anamnese, um grande memorial desse ano em que estamos vivendo dentro desse tempo da pandemia. Vamos, de maneira especial hoje, rezar no íntimo do nosso coração por todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando
por tempos difíceis e por todos aqueles que nesse tempo da pandemia seguiram para junto do Senhor. Na antiga tradição da Igreja, a segunda-feira é sempre o dia de rezarmos pelos nossos falecidos, de oferecermos atos de amor e de piedade em favor das almas do purgatório. Então ofereçamos hoje as nossas orações pessoais e os nossos atos de devoção em favor das almas dos nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório e também como ato de amor e de misericórdia pelas dores de nossos irmãos e irmãs que estão enlutados ou passando por esse tempo, ainda sobre as dores e as angústias que acompanham o tempo do luto e o tempo da separação. E isso será um grande ato de misericórdia que nós estaremos oferecendo em favor da comunhão de toda a Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.